Olá, Sincroquim, seja muito bem-vindo a mais um encontro aqui desse canal. Eu me chamo Sabrina Vons, sou terapeuta holística e trago a espiritualidade na prática através do Tzolk'in. Chegamos ao tom rítmico que traz para nós uma igualdade, uma maior leveza, para nós entendermos como as coisas devem funcionar, para que você consiga ter um ritmo, de fato, que seja agradável para você. Nós estamos acostumados com ritmos artificiais e quando nós trazemos ritmos organizados, ritmos igualitários, ritmos que trazem para nós sensação de igualdade, eu acredito muito que seja também sobre os ritmos da reciprocidade. Como é a reciprocidade para você? Como que você organiza os níveis em que você se entrega para algumas coisas e o que você tem de retorno também a partir disso. Então, nós trazemos a energia do guerreiro rítmico amarelo nesse dia, pedindo para que você comece a se questionar exatamente sobre qual é a ordem das coisas. Porque a ordem que você está vivendo hoje pode estar te trazendo um maior peso e por que que muitas vezes você não se questiona sobre essa ordem não ser uma ordem que te traz felicidade, que te traz leveza, que te traz uma fluidez maior. Muitas vezes nós estamos extremamente apegados às ilusões que nós compramos de acordo com essa questão de como as coisas devem acontecer, quanto de entrega nós precisamos ter nas coisas, e com isso, automaticamente, nós deixamos de viver muitas coisas legais. Nós deixamos de questionar sobre essa ordem que geralmente a gente acaba comprando durante toda a nossa vida e nos colocamos no posicionamento de tomar coragem de agir de uma maneira diferente. Nós estamos vivendo a onda do macaco e isso traz para mim muito essa conexão com a criança interior, porque é o nosso lado mais lúdico, o nosso lado que acredita mais nessa magia, que está mais entregue nessa magia. Por isso, eu acabo enxergando que pode ser que lá na infância você entendeu que a mulher precisava, né, a princesa precisava ficar refém numa torre para ser salva por um príncipe, porque essas seriam as ordens. Então, o beijo perfeito, vir o príncipe até você e viver aquele romance, não sei o quê. Então, muitas vezes a gente não vive, às vezes, um relacionamento legal porque está preso nessas ilusões que em algum momento nos foram instaladas. Ou, por exemplo, que nós devemos sempre estar à disposição do outro, né? A serviço do outro, amar ao próximo. E isso faz com que a gente acabe se colocando como alguém refém das atitudes do próximo. E não é por essa pegada. Então, quando a gente traz o guerreiro, a gente traz exatamente essa nossa capacidade. Epa, peraí, mas eu não tô achando que tá legal. Isso aqui não tá fazendo sentido para mim. Então, esse jeito que eu tô vivendo minha vida, sempre essa metodologia, não tá funcionando. Agora eu quero uma vida longa, eu quero uma vida mais tranquila, eu quero uma vida mais metódica, mas uma vida metódica de um ângulo totalmente inovador. Então, o guerreiro ele traz muito essa nossa capacidade de abrirmos novos caminhos, dar novas passagens também, explorar muitos lugares que a gente nunca explorou anteriormente. E com isso me veio muito um pouco da história do Fernão Capelo Gaivota, que é uma história que meu esposo sempre falou para eu ler desde que a gente casou. Se vocês gostarem de ler histórias com letras bem grandes e até curtinhas, é muito interessante. Eu estou no início, de certa forma, ali, mas ele fala muito sobre uma gaivota que ela não aceita que o fato dela é ficar sentada no bando comendo cabeça de peixe e o resto do que jogam para ela ali no mar. Não, ela quer voar, ela quer usar essas asas dela para explorar novos caminhos, novas histórias. E ela se entrega muito para isso. E a dedicação, né, inicial ali, eu não estou dando um spoiler porque não é a história inteira, não sei o final, mas existe uma dedicação que muitas vezes as pessoas questionam. Então, sobre o que você está se dedicando, sobre quais desafios que você está se dedicando e que vão trazer para você exigir de você uma certa coragem, mas que lá na frente vão trazer para você uma sensação de maior igualdade, porque ele vê nisso, ele vê todas as aves voando e ele fica ali só sentado na beira da praia comendo, comendo, aí usam só para dar pequenos voos e ele quer voar mais, ele vê todas as aves de outras espécies explorando
explorando, ele também quer explorar. Então, comece a se questionar também sobre a sua natureza, porque muitas vezes a sua natureza ela está sendo um pouco ilusória. Porque alguém em algum momento implantou para você essa vontade, esse desejo, ou que as coisas deveriam acontecer nessa ordem de fatores. E hoje você descobre que você consegue de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais divertida, como o Fernão Capelo Gaivota, que daí ele, né, se diverte ali com o explorar, ele entender como as asas dele funcionam, enfim. Ele está explorando. Quero que você comece a explorar. Poxa, peraí, a minha rotina desse jeito não funciona. Tô me sentindo exausto, tô me sentindo cansado, tô sentindo que tô me dedicando para uma coisa que não queria estar me dedicando e deixando outra de lado. E você deve buscar isso, colocar uma igualdade na sua vida que faça sentido para você, uma organização, uma metodologia que faça sentido para você. Quando eu trago a espiritualidade na prática aqui, eu quero que você entenda também que as informações do cosmos, as informações do que está acontecendo energeticamente no mundo, elas impactam a gente o tempo todo e fazem com que muitas vezes as nossas escolhas não sejam nossas indiretamente, né? Só, digamos assim, colocam a gente no lugar que eles querem que a gente esteja. E não é assim que funciona. Você tem o seu livre-arbítrio, você tem que despertar dessa ilusão de que você não tem. Parar de criar historinha de lobo mau, porque a vida inteira te colocaram isso na mente, e começar a questionar, ter coragem e assumir esse lugar de um grande guerreiro, porque o grande guerreiro, ele quebra todas as ilusões. Ele vai ali e ele, muitas vezes, não, lá fora tem um lobo mau, então ele vai lá e ele acaba indo para fora, olhando tudo e não tem lobo mau, então ele quebra essas ilusões. O que hoje você precisa quebrar de ilusão na tua vida? Ai, mas para relacionamento precisa funcionar assim, assim, assado. A metodologia XY de fulana de tal, da historinha da Cinderela é assim e pronto, e eu vou ficar vivendo isso. Vai questionar essa metodologia. Pensa por um outro lado, enxerga por uma visão totalmente mais amplificada, porque senão sabe o que acontece? Você entra na energia do guerreiro, mas na sombra dela, daquela pessoa briguenta, aquela pessoa irritada, aquela pessoa que não se sente confortável com as coisas e que muitas vezes não sabe como se posicionar e acaba fazendo isso de uma maneira mais briguenta. É importantíssimo a gente enxergar isso, porque às vezes aquela criança briguenta, ela não está sendo briguenta, ela está sendo questionadora. E dentro desse mundo aqui, dessa realidade, não são vistos com bons olhos os seres que questionam. Então, você precisa ter coragem de questionar, mas não tanto o externo a fim de você pegar e bater de frente com o externo, a fim de você criar uma estratégia e trilhar um caminho totalmente diferente. No guia nós temos o guerreiro, então hoje o dia é para esse questionar, como que isso funciona, como que eu vou ter coragem de talvez entrar em um espaço que talvez eu tenha medo porque alguém me colocou esse receio. Às vezes a criança, ela é super espontânea, ela é super dedicada, super criativa, mas sempre colocaram medo nela. Então no teu dia a dia você não consegue mais se posicionar, você tem medo de falar as coisas, você acaba não tendo coragem de assumir esse teu lado guerreiro. E agora nós precisamos encontrar um jeito, uma igualdade, um lugar que você consiga equilibrar mais os pratinhos para que também não se sinta tão exausto, para que as coisas fluam como se fosse uma grande engrenagem. Nós temos de análogo a noite, então a noite também pede para você equilibrar melhor essa tua intuição, melhor essa tua abundância também. Então não é normal você ficar batalhando por migalhas, tá? Não é normal você colocar a sua rotina ali como algo escasso, como algo que nunca tem tempo, que nunca tem prioridades, que nunca tem criatividade, que nunca tem essa liberdade de questionamento e colocar num lugar muito mais abundante, muito mais intuitivo. Então, às vezes, a tua intuição vai ajudar você também a trazer alguns questionamentos, porque às vezes as pessoas falam para você uma informação, como eu estou falando nesse momento, mas é muito importante você ativar a tua intuição e falar: será que isso faz sentido para mim? De Antípoda, nós temos o Enlaçador de Mundos, então um grande guerreiro, quando vai para a batalha, ele tem medo do quê? Da morte. Ele teme a morte. Quando você se questiona, quando você começa a enxergar com os teus próprios olhos e colocar sua mente filosófica
para refletir sobre as suas coisas, acaba existindo esse medo, porque nós somos apegados às nossas origens, às nossas metodologias. Então, eu prefiro sofrer pelo conhecido do que viver algo incrível que é desconhecido. E é assim que funciona o nosso cérebro. Ele é bem preso às ilusões. E você, quando traz o questionamento, faz ele pensar de uma maneira mais estratégica e diferente, as coisas fluem de uma maneira muito mais tranquila. Então, se desapegue desse medo de ser você mesmo, de assumir aí o ser guerreiro que existe dentro de você. E como um bom ser guerreiro, nós temos a serpente aqui abaixo, então pedindo para você não corromper também o seu corpo físico. Você não precisa sair no físico, né? Teu físico não precisa ser um físico que vai para a batalha. Às vezes você precisa usar mais a estratégia para que não exista um confronto corpo a corpo, justamente porque você pode usar a sua energia, a sua força vital para ter mais estratégia, para se sentir mais pertencente, se sentir mais firme. Então, se você não está tendo uma rotina que você consegue pensar em você porque você está pensando nos outros, bom, é hora de você enxergar se essa tua força vital não está sendo sugada. Que às vezes está todo mundo lindo, perfeito, maravilhoso, porque está se alimentando da tua energia. Então é hora de você olhar para isso e se posicionar com mais força vital, olhar mais para sua alimentação, para o seu corpo templo, e entender que ele é sagrado e que do mesmo jeito que você traz a intuição, traz a sua mente estratégica, você também precisa cuidar do seu corpo sem tanto apego a ele, mas entendendo que ele é um grande veículo e que você precisa ter sim zelo por ele para que você consiga chegar cada vez mais longe. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido ou se você é desse Kim, comenta aqui abaixo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal. E até a próxima!